Então vamos chamar a dona Alessandra do Aromendiu. Antes de mais nada, o nosso tema é suicídio. Existe uma luz no fim do túnel? Com certeza. E é por isso que nós vamos conversar com vocês, vamos fazer esse bate-papo gostoso com essa grande amiga que é a Alessandra. A Lê, já mandei o convite, você recebeu? Vamos ver se ela chega. Enquanto isso, mandem os aviãozinhos. Chegou, nossa rainha dos banhos. Cheguei, Amarelo, que lindo! de amarelo, com muita energias positivas aí para todo mundo, ó. Muito legal, muito Vim de amarelinho, especialmente para nossa live de hoje, que é muito especial, né? É uma live assim bem, vamos dizer assim, é um tema meio que polêmico ao mesmo tempo, né? Tô só arrumando aqui o celular para ficar certinho aqui para vocês me verem. Pronto, agora tá perfeito. Então, assim, é um tema polêmico, né, meu amigo? Que a gente, né, tem pessoas que às vezes não querem conversar muito, às vezes tem uma certa dificuldade, outras já a coisa já flui mais tranquilamente, mas estamos aqui para ajudar, não é isso? Por isso eu vim de amarelinho, em homenagem. Não, para quem, eu estava comentando antes de você chegar, né? Para quem não sabe, o tema desse mês, né, é prevenção ao suicídio, e a cor é exatamente essa, né? Isso aí, é o amarelo. Isso aí. É o amarelo, é o setembro amarelo, né? Para quem não sabe, né? O setembro amarelo aí de prevenção realmente, né? De ajuda à questão do suicídio, né? Que envolve tanta coisa, né? Envolve tanta coisa. E, enfim, a gente vai bater um papinho hoje legal aqui, né? Bem... vai ser ótimo, como sempre, né? Uma das coisas que sempre chama atenção, né, Lê, por quem está passando por isso, perdeu um ente querido, um ente que tenha se suicidado, muitas coisas vêm à cabeça, né? Eu acho que hoje a gente vai tentar elucidar algumas coisas, entender algumas coisas, até para a gente ver um pouco mais de leveza, de repente, esse assunto que é tão pesado, né? Fica pesado, né? Eu acho que as pessoas fazem um assunto pesado e se a gente analisar e poder conversar sobre isso, ele acaba ficando mais leve com o decorrer do tempo, né? Então é importante, é por isso que a gente decidiu trazer esse tema aqui e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente por aí, né? Eu posso dar um spoiler já logo no início da live? Pode, eu deixo. Posso, tem certeza? A gente tem um projeto, gente, que vai ser assim um estouro. Está sendo a menina dos nossos olhos também, um projeto juntos. Vamos ter outros parceiros aqui para falar a respeito disso também, né? Que vai tratar um pouco sobre isso também, né? Esse cuidado de se olhar, de se conhecer, ainda mais quem está na dor, né? A dor de uma perda, de um homicídio, de um suicídio, de uma depressão. Então, a ideia é poder falar a respeito, trazer esse assunto sem preconceito, sem tabu, né, de maneira a esclarecer. Hoje tem dezenas, centenas de formas de deixar isso mais leve. Então, até por experiências, né, que nós tivemos, eu, a Lei, esse pessoal que vai vir. Então, a gente viu a necessidade, né, que às vezes tem muito preconceito e pouca abertura para se falar a respeito. E aí, quanto menos se fala, mais possibilidade tem da pessoa ficar remoendo aquilo e sofrendo sozinha. E o nosso objetivo é falar, você não está sozinho. Qual que é o nome do projeto mesmo, Lê, que vai ser? Ai, meu Deus! Tentando, assim, enfim, né? Qual posso falar? Posso falar? Assim, ai, Pode. Nossa. O projeto, ele fala exatamente sobre tudo isso que o Kleber comentou e ele tem uma essência muito bonita, né? Porque ele traz não só o que acontece no mundo com as pessoas, mas principalmente o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o Kleber, como ele mesmo falou, o que acontece na nossa própria vivência, né? Então, quando você passa por uma experiência como essa,
é triste, é conflitante, tem raiva, tem uma série de sentimentos, dúvidas, perguntas, questionamentos, tem muita coisa envolvida. Mas além de tudo isso, existe um entendimento do que acontece, o porquê acontece, como que acontece, mas o projeto tem um nome tão bonito que tem tudo a ver com isso, que se chama o Cadê Você, né? Que é o Cadê Você, né? Então Cadê é a um sua projeto... essência? Cadê a sua essência? Então é um projeto que a gente vai desenvolver juntos e eu tenho certeza que vai assim estourar, assim, né? A gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza disso, né? Verdade. Muito E assim, só bom. para vocês terem um gostinho, entender, né? Então, quando é uma das queixas maiores, ou um dos, como que eu posso dizer, uma das coisas que mais fere quem fica é o sentimento de culpa, né? Pode se Uhum, gerar um sentimento de culpa. Por que que eu não vi os sinais? Por que que eu não fiz nada para evitar? Por que que ele não falou comigo ou ela falou comigo e expôs que uhum, estava sofrendo? Como que eu não vi isso? Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui no nosso bate-papo, Lê, falar um pouquinho sobre essa culpa, né? Que muitas vezes a gente acaba usando como até uma forma de autopunir, né? Ou cria sistemas imunológicos, psicológicos, de sofrimento, porque eu mereço castigo, porque eu não consegui reverter uma situação. Eu acho que você também, como uma terapeuta, como a rainha dos banhos aí e tudo mais, pode trazer um pouco de luz isso, né? Como que a gente pode claro. deixar isso um pouco mais leve? Na verdade, assim, o primeiro ponto que eu acho nessa perspectiva, né, falando sobre a questão da culpa, é, primeiro que eu acho que nós somos seres totalmente individuais. Eu acho que a gente começa por aí. Independente de ser o seu pai, de ser sua mãe, ser seu filho, seu irmão, né? Independente do grau que essa pessoa tenha de parentesco, que mesmo que não seja da própria família, mas que seja um amigo muito próximo, que seja Sim. uma pessoa muito querida, eu acho que nós somos seres individuais, a gente começa por aí. Uhum. E a partir do momento que a gente começa a enxergar o outro como, assim, o meu limite termina quando começa do outro, né? Ou seja, a gente consegue dividir isso. No momento que a gente consegue fazer essa divisão, a gente consegue entender que o outro tem a responsabilidade sobre os seus atos. Vamos com calma, Perfeito, vamos com calma. O outro perfeito. tem a responsabilidade sobre os seus atos. É claro que no momento em que ocorre uma doença, a questão mental, a questão emocional, é um distúrbio, é uma questão, além, que isso aí é até tema para uma outra live, né, que a gente pode até Sim, mais profundo, né, nesse assunto. É claro que existe todo esse contexto e que tem que ser levado em consideração. Não é só assim, porque o outro que decidiu, o outro tomou a decisão, o outro fez e acabou e eu tô, sabe, livro das minhas mãos. Não é isso que eu quero dizer, tá, gente? O que a gente tem que entender é o seguinte, existem certas competências que são nossas. O de ajudar, o de dar uma palavra, o de escutar, o de dar um colo, o de procurar um profissional, seja ele um terapeuta integrativo, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, clínicas, ou todas as espécies de tratamento que sejam viáveis, né, para essa situação. Mas, ao mesmo tempo, isso faz parte da nossa competência como parceiros, vamos dizer assim, da vida, dessa jornada, né? Mas existe a competência do outro. E essa competência é muito clara para mim, sabe, Kleber? Hoje, claro que não é da noite para o dia que a gente consegue ter essa visão. É um não processo mesmo. evolutivo, Sim. como ser humano, como indivíduo, como, enfim, é emocional, é mental, é uma série de coisas, né? Muitas terapias, né? Muitas pias, né, meu amigo? Muitas, muitas No meio desse pias. processo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que existe a nossa competência e existe a competência do outro, ou seja, da pessoa em que toma a sua decisão. Se ela está Sim. em sua sã consciência, já é um outro ponto. Mas existe essa parte que a gente tem que saber dividir. Por quê? Porque senão a gente carrega isso com a gente o tempo inteiro. E a nossa vida acaba vivendo a função da vida do que foi, do que aconteceu. Sim.
E assim, não é o correto, eu acho que correto é uma palavra muito, muito forte, mas eu acho que não é o justo. A gente tem que tentar encontrar um equilíbrio entre essa culpa, né, que não é necessariamente uma culpa, né? Então, eu acho que é por aí. Primeiro, acho que a primeira dica mesmo, se você estiver passando por uma situação como essa, tem uma pessoa próxima, ou você já vivenciou isso, que infelizmente a pessoa já partiu desse plano, enfim, aconteceu, tentar separar isso, porque são pessoas diferentes. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? São duas Sabe, pessoas diferentes. disso que você está falando, e eu acho que eu já vou pegar um gancho e dar uma Aham, outra dica, vamos né? lá. Tem coisas que a gente deixa para amanhã. E a gente percebe, a pandemia nos trouxe essa realidade que Uhum, hoje é o dia de eu comemorar, de eu agradecer e de eu falar para quem está perto de mim o quanto que essa pessoa é importante também. uhum. Porque às vezes se gera culpa. Porque eu deixei para depois e nunca fiz. Então a culpa, na verdade, é de algo que eu poderia ter feito e não fiz. Isso aí. A gente vê muito isso, né? Você sabe, eu trabalho com luto, Uhum. especialista em luto clínico, e uma das maiores queixas que nós ouvimos é: nossa, eu devia ter abraçado mais, eu devia ter beijado mais, devia ter falado que eu amo, né? Então, são coisas Isso que aí. a gente vai deixando passar por vergonha, por criação, por uma série de coisas, de bloqueios, né? Ou até mesmo a gente, às vezes, quer acreditar que... Porque, igual você falou, pegando aí que você falou, cada um tem um perfil. Tem gente que é Uhum. mais comunicativo, é mais afetuoso no sentido de dar carinho, de abraço, de beijo. Tem gente que é menos, e ok, né? Cada um tem o seu Uhum. perfil. Claro, isso aí. Mas dentro desse meu perfil, é possível eu manifestar o que eu sinto por dentro, de maneira que para o outro fique claro. Ainda vamos supor que eu não tenha coragem de olhar nos olhos assim e falar assim: olha, eu Uhum. te amo. Dá para mandar bilhetinho, dá para mandar WhatsApp, dá para fazer um presentinho, uma lembrancinha, pegar uma flor no jardim e trazer. São É. aquelas pequenas situações que falam muito, né? Não, com E certeza. isso Com acho que ajuda certeza. muito também a você não ter esse peso de culpa. Então, seja grato pelo hoje, viva o seu hoje, não espere o amanhã, porque ninguém tem a certeza do amanhã, né? A gente está falando agora, de repente, daqui a pouquinho, a gente pode não estar mais. É, Então, para que a a minha gente mãe, possa... ela sempre falava isso, né? Ela sempre dizia isso. Ela falava assim: nunca durma brigada com quem você ama. Você brigou com seu marido hoje, você brigou com seu filho, porque às vezes é necessário, às vezes a gente precisa Claro, brigar mesmo, a gente tem sim, sentimento, a gente precisa botar pra fora e a gente sim, precisa dar um toque no outro, ó, tá errado o que você tá fazendo, pô, eu tô aqui pra, né, brigar faz parte do processo, gente, tá tudo bem. sim. Agora, ela sempre falava, eu vou dormir brigada, né? Aí quando chegava assim, olha, eu sei que a gente tá brigada, mas só pra dizer eu te amo, tá? Só pra gente finalizar isso aí. Eu sei que a gente tá brigada, mas e isso, eu sempre fiquei com isso, sabe? Às vezes, até quando eu brigo com meu marido Legal. mesmo, às vezes a gente briga e vai ver o olha, te amo, tá? Tá tudo certo. A gente brigou, continua brigada, amanhã a gente resolve, mas só pra dizer que tá tudo Porque, bem, porque na a gente não verdade, sabe, né? a gente só briga com quem a gente ama mesmo, porque é uma importância da pessoa na vida. Senão a Com gente simplesmente certeza. eliminava, né? É, Simplesmente com tirava. certeza. Então, se eu estou perto e ainda tenho conflito com esse alguém, é porque eu tenho interesse em estar com esse alguém, né? E aí, realmente, a gente faz os ajustes necessários. Doa quem É, doer. São é necessários verdade. as BRs aí, né? É, é isso mesmo. E acho interessante a gente pensar, porque até pelo próprio tema, né, da live que a gente decidiu, né, tipo, falando do suicídio, existe uma luz no final do túnel. E por que que a gente coloca essa luz no final do túnel, né? Por que esse título? Porque eu acredito, e acredito assim, fortemente nisso, fortemente, assim, eu assino 500 vezes, né, porque eu realmente acredito. Eu acho que na vida a gente tem duas opções, sabe? Eu tô falando até como experiência, né? Tudo que eu falo, sempre que eu passo, é muito pela experiência que eu já vivi, da dor, do sentimento, né? Da perda e etc. Mas assim, de como que eu resolvi transformar isso. Então eu acho que nós, seres humanos, como em tudo na vida, a gente tem sempre duas opções. Ou a gente transforma aquela dor numa dor para o resto da vida e a gente fica paralisado no tempo, a gente paralisa nas atitudes, a gente paralisa nos conhecimentos, na evolução, enfim, paralisa. Ou a gente pega essa dor e a gente transforma ela em luz. E eu, dentro do meu quadro,
E volto a repetir e falar, não é fácil. Não estou dizendo que aí todo mundo vai dizer, ah, mas é fácil, vou fazer isso. Não, não é. Não é, é uma estrada, gente. É uma estrada de que se constrói, é pedra por pedra. Igual um castelo. Imagina você vai construir um castelo, ninguém constrói da noite pro dia. Hoje em dia, no computador, você vai lá e faz um castelinho rapidinho. Mas na época, ó, você tinha que pegar pedra por pedra, né? Colocar uma em cima da outra. Então, assim, é um processo. Mas o que eu acho importante a gente visualizar é que você tem duas saídas. E olha que legal, você tem saída, hein? Não é nem uma coisa que diz assim, não tem saída. Tem saída. Perfeito. Tem a saída tanto para a pessoa que está passando por esse processo, na questão dos pensamentos suicidas, no pensamento negativo, no astral mesmo, aquela coisa, né, energética, e um processo físico, porque é um processo físico. A gente fala isso, é frescura, a gente escuta muito isso, né, meu amigo? Às vezes é frescura, a pessoa não tem força de vontade, a pessoa não tá nem aí, não quer fazer, tá com preguiça. Não, não é. Não é frescura, não é falta de vontade, não é etc, etc, etc. É uma coisa física, é uma questão, é uma doença, que a gente tem que entender como uma doença. E é claro... Mesmo porque, né, Lê, ninguém quer morrer, a pessoa quer se livrar da dor. Claro que não. Não. Ela quer se livrar da dor. Ela quer se livrar. Então, o objetivo é o quê? Eu vou cometer o suicídio, vou sair desse plano, dessa vida, porque eu não quero mais sentir o que eu estou sentindo. É como se fosse um corte, né? E, na verdade, a gente não tem a certeza do que acontece depois. Então, a gente não pode afirmar que essa dor vai embora, que você não vai sentir mais nada, que está tudo ok, ou que está tudo ruim. A gente não tem como afirmar. Né? Mas falando da nossa realidade palpável aqui, o que a gente consegue é as duas saídas. Ou você transforma isso numa dor contínua e eterna e você vai levar isso para você, ou você transforma essa dor em luz. E quando eu falo isso, meu amigo, não é só, e para as pessoas aí que estão acompanhando a gente ou que vão assistir a live depois, não é só a questão da pessoa que está sofrendo, né, a dor, vamos dizer assim, que está com os pensamentos suicidas, etc. Mas também as pessoas ao redor, porque as pessoas ao redor são importantes, são as pessoas cuidadoras, sejam elas quais forem. Pode ser a enfermeira, pode ser o médico, pode ser o terapeuta integrativo, pode ser o filho, pode ser a filha, pode ser o irmão, a esposa, independente. É um cuidador que está ali, vendo aquela pessoa cada dia mais entrando nesse processo. Então, a gente, falando sobre isso, a gente tem que analisar que existem duas pessoas, vamos dizer assim, o próprio doente, né, a própria pessoa no sentido do suicídio em si, e a pessoa que acompanha esse processo. E ambas as pessoas, elas têm a condição, vamos dizer assim, de visualizar. Eu vou transformar essa dor em quê? Eu vou transformar a dor em luz ou eu vou transformar essa dor no escuro, vamos dizer assim, né? E continuar com isso. Eu acho que esse é um ponto, né, importante. Você trouxe uma informação muito, muito importante, né? Até para as pessoas se identificarem, porque assim, o que a gente aprende na tanatologia, que é a ciência que estuda o luto. Quando se passa muito tempo e a pessoa não consegue viver porque ela morre junto com aquele que morreu, ela está no estágio patológico, né? Igual você falou, já virou uma doença também. Então, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de um terapeuta para ajudar ela a sair desse processo. Algumas pessoas que não vamos supor, teve a perda faz pouco tempo, né? Um terapeuta especialista nisso, ele vai ajudar a acelerar esse processo de vida, de retomada de vida. Porque, voltando ao assunto anterior, se ela tem culpa, ela merece ser punida. Se ela merece ser punida, então ela não quer sair disso porque ela merece isso. Ela não evolui em todos os sentidos, evolui. Né? Exatamente. Porque a gente não está falando aqui, gente, que a dor vai sumir, vai evaporar como se fosse vapor. A gente está falando que é um processo evolutivo. Mas quando a mente está saudável, eu consigo ter essa tomada de decisão que, ok, por mais que me doa, porque realmente a ausência do outro é uma dor muito profunda, né? Às vezes, por causa do financeiro, porque às vezes era um arrimo de família que morreu. Às vezes, por causa da ligação emocional, porque era o teu suporte, era teu amigo, era aquele que você
confiava a vida e você perde esse alicerce. Então, óbvio, dependendo o nível de relacionamento, vai definir o tempo que eu vou demorar para me restabelecer. Na verdade, são vários, é como se fossem vários lutos, né? Vamos dizer assim, Então, é um luto tipos, geral, vários, né? Mas assim, você perde o amigo, você perde o provedor, você perde, não sei, né? É assim, pelo que você está falando, eu consigo o entender um amigo pouco. perde o pai, perde, às vezes a pessoa representa tudo isso. Então, quanto Uhum. mais coisas essa pessoa representa para mim, maior é o tempo que eu tenho de luto e mais difícil é eu enxergar essa luz no fundo do túnel. Mas igual você disse, não importa o que esteja acontecendo, a luz existe. Por trás do céu nublado, a luz está lá. Né? Eu só estou vendo a nuvem, mas ela não deixa de existir porque eu estou vendo a nuvem. Então, Isso o que, aí. que nós queremos dizer para você? Você está vendo só nuvem agora, mas está tudo ok, tá? Tem uma luz atrás. Fica tranquilo, tem uma luz atrás. E quem que vai te ajudar a enxergar essa luz? Se você não conseguir por si mesmo, se nesse tempo natural, né, que a gente fala de luto natural, que é um tempo que vai, você vê que você não está conseguindo abrir o céu, procura um profissional para te ajudar a abrir esse céu. Porque qual que é a função do profissional? É assoprar para a nuvem abrir. E ela enxergar a luz, né? É Olha que coisa verdade, é linda isso. verdade. Lindo mesmo. Então, porque assim... E aí você consegue, né, assim, até o projeto, né, o Cadê Você, é muito em relação a isso, porque é meio ambíguo, se a gente parar para pensar, né? É o Cadê Você, porque quando você perde alguém pelo suicídio, é uma coisa muito rápida. Por mais que você tenha um processo de acompanhamento de tantos tempos, assim, a pessoa, você vê a pessoa sofrendo, você vê a pessoa nesse processo, muitas vezes internada, toma medicamento, enfim, mas você acompanha, né? Tem pessoas que, de repente, você não passa esse processo, já é uma coisa assim, da noite pro dia, pum, aconteceu, e fala, mas como assim? Eu nem vi. Aconteceu, eu nem sabia, o que você até começamos a live hoje, né? Você nem, poxa, mas eu não fui nem comunicada, ninguém nem falou comigo, nem conversou, eu nem tomei, simplesmente a pessoa foi. Ou seja, é um vazio que fica e você fica, ué, cadê você? Né? Cadê aquela pessoa? Que aquela pessoa já não está mais ali. E tem esse lado, e ao mesmo tempo tem o outro lado, porque no momento em que você perde a pessoa, seja ela quem for, como a gente já comentou aqui, você se perde junto. E aí você fica, cadê você? Mas no sentido, cadê eu, né? Aonde é que eu me encontro nisso tudo? Aonde que eu estou dentro da minha família, da minha realidade? Eu me perdi. Tem pessoas que perdem realmente, como você falou, a estrutura financeira, perdeu o pai, perdeu a mãe, enfim. E aí? Perdeu um filho. Como é que você faz? Cadê você? Então, é uma questão realmente de encontro com você mesmo, né? Depois que você passa por esse processo. Né? E olha que interessante, né? Igual você está falando. Se eu não tenho uma psique bem formada, se eu não tenho uma identidade forte, formada, se a minha identidade está presa no outro, realmente, quando faz mais sentido ainda isso que você está falando. Quando o outro some, eu somo junto, porque a minha identidade está nele. Então, por isso que eu falo, quando existe o que eu falei aqui da questão de serem duas pessoas diferentes, apesar de estarmos juntos na mesma convivência, amando, respeitando, brigando, conversando, dialogando, vivendo, né? Mas o momento em que acontece isso, que a pessoa toma essa decisão, em que ela realmente parte desse plano para outro, né? Pela essa questão, é exatamente isso. Você tem que entender que existe, apesar de você sofrer muito, apesar de ser uma dor, apesar de você sentir muito a ausência, mas a gente tem que entender isso, que existe esse processo, essa divisão, porque somos pessoas diferentes. Então, cada vida é única, né? Não tem como você ir junto porque aquela pessoa tomou essa decisão ou porque ela partiu. É diferente, né? Você tem que enxergar com outros olhos, né? Sim. Sabe por que a dor é um pouco diferente no suicídio de outras mortes? Porque ele é igual você acabou de falar, ele não é esperado, ele é de repente. Então não houve uma preparação. Alguém estava doente, estava moribundo e faleceu. Então não há preparação. Por outro lado, Lê, no estudo, né, da tanatologia, eu descobri que tem uma dor que ainda é pior do que a do suicídio dentro das mortes. E eu queria trazer até para você perceber também que, às vezes, óbvio, gente,
graças a Deus, eu nunca perdi um filho, que eu acho que seria uma das piores perdas para um pai, porque não é o natural. Se um filho se mata, então, né, se ele se suicida, o agravamento é muito maior. Mas, dentre os estudos feitos, o que acusou o luto mais demorado é o luto daqueles que desapareceram e você não tem certeza se morreu ou não. Então, por exemplo, aqueles que foram para uma guerra, aqueles que houve... E aí a pessoa, como não tem essa definição de morte, ela vive, então, um eterno esperar. Porque ela não consegue fechar o luto, porque ela está esperando. A expectativa, o dentro dela quer que seja, que fale assim, não, mas ele está vivo, ele ainda vai aparecer. Ele vai aparecer. Então, isso ainda consegue, de acordo com os estudos, né, feitos, superar. Então, assim, ainda que você tenha perdido, pelo menos você tenha certeza também que a pessoa pode estar lá, né? Você pode orar por ela, você já sabe dessa situação, definir essa situação mentalmente falando, né? Eu penso muito assim, que eu acho que é um fechamento de ciclo, sabe? Eu coloquei muito isso pra mim e eu até acredito que isso possa ajudar as pessoas aí que estão escutando a gente, porque eu trouxe isso como um ciclo, né? Quando aconteceu, especificamente comigo, a questão da minha mãe, eu tive a necessidade, eu falei, ninguém mexe em nada, ninguém faz nada enquanto eu não chegar. Tudo vai ficar exatamente como está. Porque eu vou chegar e eu preciso fechar, sabe? É como se fosse assim, vamos pegar tudo e fechar. Eu preciso viver aquilo. Então, quando as pessoas estão sofrendo e falam assim, não, eu tô bem, eu tô super bem, né? Eu perdi a pessoa por suicídio ou, enfim, até mesmo luto no sentido geral, não necessariamente o suicídio. Estamos trazendo suicídio por conta do tema da nossa live, mas assim, não, eu tô bem. Eu até acredito que a pessoa possa estar bem, mas é preciso viver o luto, é preciso viver aquele momento, é preciso ver, ou seja, ir lá, encarar o bichinho de frente, sabe como a gente diz, assim, né? Então, eu digo por experiência, eu fiz questão, eu avisei, ninguém mexe em absolutamente nada, tudo vai ficar como está, porque eu vou chegar aí, eu que vou resolver. Né? Então, e o processo com meu pai também, porque eu tive a perda dos dois, né? Então, assim, foi o mesmo processo. Claro que por motivos diferentes, mas ambos foram perdas e com lutos, processos de lutos diferentes, entendimentos diferentes, e até mesmo a minha maturidade em relação ao processo do luto era diferente em cada momento. Foi muito perto um do outro, mas de qualquer forma foram duas perdas. E até mesmo com meu pai também a mesma coisa. Eu falei, eu vou porque eu vou encarar de frente. E quando eu precisava chorar, foi aí até que entraram os banhos terapêuticos na minha vida, mas enfim, é preciso vivenciar, porque a gente precisa fechar esse ciclo para começar um novo ciclo, né? Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes, independente até da culpa, da saudade, do arrependimento, do medo, enfim, de qualquer outro sentimento, de qualquer outra emoção que a questão do luto e do suicídio possa trazer para dentro de uma família ou para dentro de uma pessoa, né, de um ser humano. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que você tem que fechar esse ciclo, você tem que viver isso profundamente, da sua maneira, porque cada ser é individual, ninguém é igual a ninguém, ninguém vive o luto da mesma maneira. Uns sentem logo, desmontam, a coisa fica um terror, né, no sentido, e depois aos pouquinhos vai se levantando, outras pessoas já levantam e já não param, porque não conseguem encarar aquela situação de frente, então é mais fácil seguir com a vida do que sentir, né? Mas eu acho que é muito importante fechar os ciclos. Quando você começa o seu ciclo, né, é um fechamento para você começar um novo ciclo. E como é que você começa esse novo ciclo? Muita gente deve perguntar assim, mas como que eu vou viver sem a minha mãe? Como que eu vou viver sem o meu pai? Como que eu vou viver sem o meu filho? Você vai viver. Aquela cicatriz, ela fica ali. Aquelas lembranças ficam, existem dias que você pode ficar um pouco mais chateada, alguma coisa pode te remeter, tem um gatilho, aquele gatilho às vezes faz você ficar um pouquinho mais quietinha, mais acolher mais, e aprenda também, gente, a acolher esses sentimentos. Isso é uma outra coisa que eu também aprendi muito, sabe, Kleber?
Aprender a acolher os meus sentimentos. Então, o meu dia é isso, eu faço, eu estudo, tenho filho, vou, faço ginástica, trabalho, estudo, nananana, aquela coisa toda. Aí tem um dia que eu acordo que eu tô mais assim, quietinha, tô mais na minha. Não tô assim, mal, mas eu tô mais na minha. E aí eu acolho isso, eu respeito isso, entendo que hoje eu estou assim. E tá tudo certo. Porque eu passei por um processo muito grande de entendimento da vida, de entendimento de perdas. Foram perdas muito fortes e significativas para mim. E que neste momento você tem que acolher as suas emoções e sentimentos, saber tratá-las com carinho, com respeito, com amor, para que você possa seguir. E amanhã já é outro dia, eu já estou um pouco melhor. É por aí, né? Não, eu acho engraçado que você trouxe uma clareza e uma coisa que a gente estuda lá no curso, que o fechar ciclo é fundamental. Olha, eu nem fiz o curso ainda vou fazer. Eu achei muito legal, olha como foi intuitivo, e se você... A concretude da morte, né? É se viver o luto, viver o velório, viver... Isso dependendo do tipo de religião, porque isso tudo influencia. Cultura, religião, enfim. Mas a concretude disso faz com que eu tenha a possibilidade de começar algo novo, porque ele fecha. Você falou uma coisa que eu achei que eu quero frisar. Como que eu posso viver sem o fulano que eu perdi? Então, eu quero que você entenda que você vai viver pelo fulano, porque o fulano queria que você vivesse. Em honra a fulano, você vai ser feliz. Em honra a fulano, você vai retomar a sua vida. Porque será que o fulano, se ele estivesse vivo e vendo você morrendo, será que ele ficaria feliz? Ou será que não? Com certeza não. Com Até porque certeza quando a não. gente ama, né? Sim, sim, porque havia amor e o amor leva a vida. Então, assim, pense, na verdade, não como traição, no sentido de... porque tem pessoas, Lê, que não vivem o luto com medo do julgamento, né? De achar, nossa, mas o que vão achar se eu retomar minha vida agora? Ou pôr uma roupa mais alegre. Eu escutei uma vez, desculpa até te cortar, mas só aproveitando esse gancho, eu escutei uma vez de pessoas falando assim, nossa, já tinha um tempo, né, que eu já estava passando pelo meu processo de luto, e eu me lembro que eu estava numa festa, ainda muito triste, ainda muito sensibilizada com tudo, e eu dei uma risada. Assim, aconteceu alguma coisa e eu dei uma risada foi uma coisa de momento, eu dei uma risada. E eu me lembro que depois comentaram, eu escutei, fiquei sabendo, né, que falaram, nossa, mas ela acabou de perder a mãe nessa situação e ela tá sorrindo. Então, assim... Graças a Deus! Sabe, é uma coisa que chorei muito antes, choro muito ainda até hoje, ainda vem, ainda em certos momentos, mas já é uma coisa muito mais, não tão frequente, e também de uma forma diferente, mas assim, existe esse julgamento, as pessoas às vezes falam, poxa, eu não posso, eu tenho que viver no eterno luto porque eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, eu perdi um filho e tal, né, ainda mais pela questão do suicídio, que é uma coisa muito forte, e as pessoas ainda não conseguem ainda falar muito sobre isso, é um tema ainda, como a gente falou, né, é um tema muito polêmico, um pré-conceito, é difícil falar sobre isso, são poucas as pessoas que têm essa abertura, mas existe esse julgamento, existe, e a própria pessoa já se pré-julga, vamos dizer assim, porque eu não posso ser feliz porque eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, eu perdi, né, e eu não posso. E é exatamente o contrário, eu acho que no momento em que você vai... É como assim, eu gosto sempre de dizer que é como a balança, sabe? Eu falo muito isso até nos meus atendimentos clínicos, né? É como uma balança. Então, assim, você sente o luto, vem lá, pum, bombástico, né? A balança tá assim, né? Então, você tá totalmente assim, né? Mas você tá quase despencando, né? Porque tá quase caindo, o desequilíbrio tá total. E aí, com o tempo, você vai entendendo, você vai acolhendo, você vai respeitando, você vai aprendendo técnicas com terapeutas, você vai aprendendo e a coisa vai começando. Claro que nem sempre vai estar ali em equilíbrio, como nada na vida, gente. Nada na vida é um equilíbrio. Tem dias que você está bem, tem dias que você não está. Mas é sempre interessante você avaliar essa questão em relação, principalmente ao suicídio, porque vem muita coisa junto, vem muito sentimento junto, né?